Feliz sábado para todos os nossos amigos. Costumeiramente eu agradeço à Escola do Pensar, porque para esta escola que a gente se dedica para levar todo tipo de educação, física, intelectual e espiritual. Nós saudamos então alunos, pais, familiares e também saudamos a todos os nossos colaboradores. Hoje, 14 de abril de 2023, mais uma live nós estamos dedicando a vocês. Hoje nós temos um assunto também de suma importância, que é importa renascer. É alguma coisa bem estranha, foi até mesmo na época que Jesus falou isso, e nós vamos tentar entender da melhor maneira possível. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados e somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Pai Santo, nós temos conversado contigo diariamente e o Senhor tem nos atendido de uma maneira extraordinária. Nós somos gratos por isso, porque o Senhor prometeu e tem cumprido. Pai misericordioso, nós fazemos este pedido e esse agradecimento em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje está em João, Evangelista João, capítulo 3, versos de 1 até o 12. E aqui tem uma pequena história. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Nicodemos era uma pessoa de muita influência lá no meio dos judeus, na cidade de Jerusalém. Este, uma noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja que Nicodemos estava aqui dizendo uma verdade que ele percebeu e ele agora confessa isso perante Jesus. No verso 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a isto, Jesus surpreendeu muito aquele mestre. Nascer de novo? É o que ele vai perguntar. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vejam que aqui Jesus estava criando um problema para que Nicodemos entendesse. E é necessário que a gente busque profundamente conhecer a palavra de Deus da maneira que Jesus surpreendeu as pessoas, e ainda hoje nós nos surpreendemos com Jesus. As coisas do céu, é preciso que nós tenhamos muito interesse e sabedoria e buscar fundo para entendermos toda a vontade do céu. No verso 6 continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Jesus então insiste que é necessário nascer de novo. Nascer novamente, ou renascer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito é um enigma. Os segredos de Deus para nós são enigmas. E nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo a compreensão destas coisas. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e como não compreendes estas coisas? É como quem diz assim: cadê a maestria? Cadê o conhecimento? Você precisa conhecer dessas coisas? Nós também precisamos conhecer as coisas do céu. Nós precisamos conhecer a vida cristã. Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus estava vivendo ali, curando, estava aconselhando, fazendo grandes milagres e ninguém entendia.
Mas a este homem, o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele procurasse Jesus. Interessante, por que procurou à noite? Porque não era comum, não era bem visto se um mestre de Israel procurasse Jesus para fazer uma consulta, ele procurou ir à noite, porque então era visto por menos pessoas. No verso 12 diz assim: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Nós, cristãos, corremos dois riscos. Um deles é de não entendermos os planos divinos. Uns confiam muito nas boas obras. Somente boas obras não têm validade para a salvação. Outros acham que basta crer. Ambos estaremos enganados. Há uma necessidade de nós confiarmos somente pela fé na graça de Cristo. É dele que vem toda a salvação. É de Cristo que vem a redenção. Só ele pode nos renovar e fazer-nos nascer de novo. Nascer para uma nova vida, abandonando a vida de pecados, a vida de paixões. Mas corremos esse risco. Não podemos confiar nas obras e nem somente crer. O apóstolo Tiago, ele fala muito bem disso, que ele é criticado por muitos teólogos, quando ele diz que a fé sem as obras é morta. E muito menos seriam as obras sem a fé, sem a graça. Há uma diferença entre fé, obras e graça. Fé é o meio pelo qual nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. E pela fé devemos crer que pela graça somos salvos e precisamos então obedecer. Quem é desobediente não pode receber a graça. E merecida, todos nós somos imerecidamente receptores da graça. Nós não merecemos a graça de Cristo, esse dom maravilhoso de devolver a vida que tínhamos antes do pecado. Mas uma vez que Cristo se entregou por nós, ele nos convida para sermos então participantes, co-herdeiros com Cristo da graça oferecida pelo Deus Pai, que é também Jesus, que é também o Espírito Santo. É interessante que nós possamos entender que cada vez que falamos em Deus, falamos das três pessoas. Elas estão sempre em comum acordo, em harmonia perfeita. Vamos entender mais cada vez essa história toda, e este encontro de Nicodemos com Jesus é um perfeito momento para entendermos estas coisas. Nicodemos, ele vivia pelas obras, ele era um praticante das obras, ele era um fariseu, e os fariseus acreditavam muito na própria justiça. De repente, Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo. Ele próprio, Nicodemos, ele precisava renascer. E Cristo fala isso para ele, e ele estranha. Como posso eu nascer de novo? Terei que voltar ao ventre de minha mãe para nascer outra vez? Não era disso que Jesus falava. Jesus contava que ele, como mestre de Israel, ele pudesse entender profundamente estas coisas. Na próxima semana eu quero dar continuação a esse assunto, e até lá eu peço que vamos ler este capítulo 3 de João, pelo menos até ali o versículo 15, e podemos continuar lendo mais um pouco, mas o capítulo de 3, nos primeiros 15 versículos, ele vai falar de algo que precisamos meditar, orar e pedir. Na próxima semana, então, nós daremos continuidade a este assunto de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e sermos pessoas renovadas para então termos comunhão com Cristo e receber dele a graça da salvação. Um prazer estar com vocês e até a próxima semana vamos orar. Eterno Deus, nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado, Pai Santo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todos vocês, é o meu desejo,
e escutem e deem um okzinho para eu saber que vocês estão recebendo. Muito obrigado por tudo e até o próximo.